sobre o curso de intercessão que nós estamos promovendo a partir da intercessão da igreja Maoa. Eu ainda não aprendi o nome direito. Eles vão recepcionar o nosso curso de formadores de formação de intercessores, módulo 1. Nós começaremos com o módulo 1. O curso se dará a partir de julho, na parte da tarde, com aulas mensais. Possivelmente 2 ou 3 horas de aula mensal. Por causa da distância também de eu chegar e vir aqui, eu creio que a aula deve ficar em 3 horas de aula mensal. Se a gente vê que a demanda ficou grande, a gente pode aumentar para 2 aulas. É porque eu já tenho uma outra turma também, começando em julho, e talvez não consiga fazer mais do que 2 aulas mensais. Neste curso, a gente vai abordar algumas matérias como princípios da legalidade, diferenciação entre oração e intercessão, o altar secreto e o intercessor, descontaminação do útero profético, entre outras matérias. A princípio, serão de 6 a 8 aulas. Por que eu digo assim, parece algo amador? Porque eu preciso entender a turma, preciso conhecer. No primeiro dia ali, eu vou estar entendendo qual a dinâmica da turma, qual o grau que eu preciso aprofundar mais, ou não, tá? E tem um amigo pastor, que eu estou convidando ele também para ministrar algumas aulas, porque a gente está trabalhando junto. Bom, qualquer informação ou a pré-inscrição já está aberta hoje. Você que tem interesse... mas eu nem trabalho no Ministério de Intercessão. Todos nós fomos chamados a interceder, somos filhos, né? Nós somos os mediadores de oração entre Deus e os homens, aqueles que vão clamar. Nós clamamos aqui pelo Brasil, nós clamamos pelo Rio de Janeiro, nós clamaremos pela nossa nação. E a gente precisa aprender essa dinâmica de interceder, né? Como ele se porta, quem ele é, o que ele carrega, qual a sua autoridade, qual a sua esfera de ação. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, se você tem interesse, deixa o seu nome e o seu telefone para a gente entrar em contato com todos os detalhes, tá bom? O Anderson é o responsável aqui, é o contato responsável para vocês conversarem e tirarem algumas dúvidas. Eu queria dar um segundo aviso. Eu, junto com a pastora Nádia e mais um irmão aqui no Rio de Janeiro, somos coordenadores de torre de oração no Rio de Janeiro. Hoje, dia 13, é o nosso dia do Rio de Janeiro inteiro interceder pelo Brasil e pelo nosso estado. Só que o Senhor me deu uma visão, estou debaixo da benção dela e da profeta líder dessa visão em todo o Brasil, que nós deveríamos levantar torres de oração em todos os municípios do Rio de Janeiro, onde cada município vai orar um dia, assim como o Rio de Janeiro ora o dia 13, 24 horas, assim os municípios orarão. A princípio, acredito que não às 24 horas, porque, como as pessoas não conhecem, é algo novo, talvez orem 6 horas, 5, e não precisa estar reunido presencialmente, porque cada município vai escolher um dia do mês que vai orar. Vamos supor que Queimados, o dia de Queimados, orar por Queimados, e pelo Rio de Janeiro é todo dia 5. Então, todo dia 5, vocês terão um responsável, um representante do município, que vai estar direcionando em algumas pautas ou dizendo, gente, hoje é o nosso dia de orar, eu vou orar 1h da manhã. E aí, ali no grupinho de Queimados, vocês vão se comunicando, dizendo, olha, eu vou orar meio-dia, eu vou orar 6 horas da tarde. Então, vocês vão ver ali mais ou menos o número de pessoas e a quantidade de horas que estarão intercedendo pelo Rio. Qual o objetivo disso? Levantar uma grande muralha de intercessão ao redor do Rio de Janeiro para ver a transformação do Rio de Janeiro através das nossas vidas. Porque o intercessor é aquele que escuta a Deus e libera os decretos dele para estabelecer o seu reino na terra. E nós somos esses representantes. Nós temos essa unção e essa autoridade está sobre a igreja. Estamos sendo comissionados. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu vou só explicar por que eu estou falando isso. Eu
tem alguns anos que eu venho orando a Deus por uma mudança, uma transformação radical no Brasil, porque eu cito as palavras para o Senhor, meio que cobrando a Ele, falando: Deus, a tua palavra diz que se o Senhor achar um que se coloque na brecha, o Senhor não destruirá a nação. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não achou nenhum intercessor, por isso o seu braço forte. Estamos clamando, tem 3 anos essa torre de oração ininterrupta, 24/7, no Brasil inteiro. Eu quero ver resultados. Eu clamo por uma estratégia. Desvenda os meus olhos e me mostra. Esse tem sido o meu clamor muito tempo. E quando eu me mudei agora para o novo bairro que eu moro, que é Santa Cruz, no primeiro mês, eu orando por estratégia, Deus me mostrou a mão dos pastores e líderes de intercessão, a mão de pastores e líderes de intercessão em todos os municípios do Rio, unidos, orando como uma grande muralha de fogo para a transformação do Rio de Janeiro. Queridos, eu creio na oração da unidade. E se a gente bater nessa tecla, né, e a gente seguir os direcionamentos que o Senhor vai nos dar, só em estar em unidade, eu acho que a gente já ganhou a metade da guerra. Só em estar em unidade, o mesmo pensamento, a mesma motivação, nós vamos transformar, nós vamos ver a criminalidade cair por terra, nós vamos ver a pedofilia ser arrancada pela raiz, nós veremos a igreja avivada, nós veremos convertidos nos altares. Transformação. E aí o Senhor falou: vá. Eu falei: eu não conheço ninguém. Vá aos pastores e líderes de intercessão, profetas, apóstolos, bate nas portas em todos os municípios e convoca os meus filhos. Aí eu comecei a orar, eu falei: qual a palavra que o Senhor me dá? E o Senhor falou para mim: dizei ao norte, dá, e ao sul não retenha. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E aquilo gerou tanta dor. Tanta dor. Eu comecei a ter dores de parto, clamando para que Deus despertasse aqueles que ouvem a Ele e que são comprometidos com a transformação do lugar em que vivem. E aí eu estou clamando, pedindo. Nós teremos uma torre em Queimados. Você que é desse município, contacte com a pastora Elisângela, com o Anderson, líder de intercessão. Fale com eles, não precisa ser da mesma igreja, isso não é um trabalho de igreja. Continue fazendo um trabalho, o teu serviço no seu ministério, na sua igreja, mas dê um pedaço daquilo que Deus está pedindo. Some forças com esse grande relógio de oração que vai funcionar no mínimo durante 12 meses. A gente estabeleceu um prazo, por quê? Não para parar, porque as pessoas não sabem o limite, então elas vão saindo, se desestimulam. Então a gente coloca 12 meses e depois a gente renova. Dê um nome para ele. Você que é pastor, líder, intercessor de outro município que não seja o Rio de Janeiro, ainda que seja, ou Queimados, que já está representado, por favor, entre em contato comigo. A gente tem muitos municípios a conquistar ainda. A gente só tem 10 municípios inscritos. E ainda tem mais aí, 85, né, pastor, que falta. Porque parece que Xerém e um outro bairro lá de Caxias se emanciparam e então não é mais 92, já aumentou. Nós precisamos de vocês. Amém? Então vamos unidos. Obrigada, desculpa o tempo que eu tomei, mas gratidão. Deus abençoe. Amém? Chamar a pastora Nádia, querida, Nádia Parente, minha amiga, minha coordenadora. Amém, amém. Shalom, shalom, igreja. Eu sei que depois do lanche, nesse horário, muitas pessoas já estão, talvez, com sono, mas a gente vai correr. Amém? Já foi falado, meu nome é Nádia, esposa do pastor apóstolo Manuel Parente, e foi me incumbido de falar sobre batalha espiritual. Ainda bem que eu trouxe uma imagem, senão o povo não ia aguentar me ouvir desde 5 horas que estão ouvindo, não é isso que começou? Mas glória a Deus, amados, glória a Deus, porque pelo que Deus fez aqui, pelas palavras que foram ministradas, então eu estou bem à vontade, porque eu sei que Deus já preparou o terreno. Todo mundo aqui sabe que é filho de Deus. Todo mundo já ouviu falar que Deus quer o quê? Que tem intimidade com Ele, porque Ele quer manifestar o reino dEle, foi falado aqui. Então, uma vez que você já sabe quem você é em Deus,
Aleluia. Uma vez que você já sabe, aleluia, que Deus quer ter comunhão contigo, unidade contigo, como foi falado pelo apóstolo Manuel, não para ver Deus lá no céu, porque muitas das pessoas falam assim, eu aceitei Jesus, agora eu sou filho de Deus, aleluia, glória a Deus, vou ficar sentadinha aqui na igreja, dando glória, até Jesus voltar. Mas é isso que Deus quer, amada. Glória a Deus que tu é filho. Mas à medida que a gente aceita Jesus, nós vamos caminhando com o Senhor vai trabalhando na nossa vida e vai abrindo nossos olhos, vai vendo que nós representamos o reino aqui na terra, que nós precisamos manifestar a sua glória. E isso tudo é muito gostoso, aleluia. Mas só que essa manifestação de glória não é só num ambiente como esse, maravilhoso. Você sente a presença, você chora, você cai, você pula, você corre. Nós temos que dia a dia manifestar a glória de Deus. E só que lá fora, amados, nós sabemos o quê? Que temos um inimigo. Mas o Senhor Jesus deu autoridade, aleluia, para você como filho, para você que foi batizado com o Espírito, está cheio, foi batizado no fogo. Agora é hora de você manifestar lá fora a glória de Deus e fazer o quê? E colocar no nome do Todo-Poderoso o inimigo para largar as almas, para largar as cidades, para largar as nações. Então é isso que a gente vai falar sobre batalha espiritual. Todos nós, quando aceitamos Jesus, como demos o primeiro passo, aleluia, aceitamos o presente de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, cremos na morte e ressurreição de Jesus, como falamos, sim, nós nos tornamos pela graça de Deus, abundante graça, filhos de Deus, aleluia. Mas nisso nós começamos a buscar, e nisso nós temos intimidade com Deus, mas aí nós entramos, amados, numa batalha. Tem muitas pessoas que quando está nesse que aceita Jesus, falam, não posso nem falar no diabo não, porque eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Está errado. Você está enganado, porque se você é filho de Deus, você já arranjou um inimigo, porque ele é o inimigo de Deus e o inimigo do povo de Deus, o inimigo dos filhos de Deus da igreja e inimigo do povo de Israel. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa batalha, que eu creio que todo mundo aqui já sabe. E qual foi a origem dessa batalha? A origem dessa batalha, amados, foi, deixa eu tirar isso aqui, a origem dessa batalha, começou lá quando Satanás foi expulso. Então nós colocamos logo aqui, esse versículo Efésios 1, 20 e 21, que diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, aleluia, ele foi colocado num lugar o quê? Acima, à direita do Senhor, e nos lugares celestiais acima. Quero falar para você o seguinte, não tenha medo, porque o seu Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele está sentado à direita do Pai, acima, aleluias. Só, amados, que juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluias. Então, quando Jesus ressuscitou, Deus o colocou à sua direita, acima de todo principado, de toda potestade, mas o Senhor colocou você e eu na posição também, o quê? Acima. Então, igreja do Senhor Jesus, nós estamos numa batalha espiritual, mas a nossa posição em Cristo é assentada nos lugares celestiais com Cristo, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluias! Isso já é para, olha, eu sou filho, tenho intimidade. Olha só que tremendo. Eu já entrei na presença de Deus me arrependendo e jogando aqui dos meus pecados. Eu sou filho, minha identidade é de filho. Aleluia! E o Senhor me chama para uma unidade, uma intimidade com Ele. E agora Ele diz,
A tua posição é com Cristo, sentado nos lugares celestiais com Cristo. Olha que honra aceitar a Jesus, que honra é crer no Evangelho da salvação, que honra é crer no reino de Deus, porque o Senhor te chama para fazer parte de algo tão glorioso. E como começou essa batalha, eu creio que todos que estão aqui, pelo menos, devem saber o porquê. Porque a gente fala, mas por que eu tenho que lutar com ele? Por quê? Como eu falei para vocês, tem uns que falam assim, não vou mexer com ele, não. Foi o que eu falei, se você é crente, você já está numa batalha. Agora, por que isso? Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele tinha, antes da queda, ele tinha acesso com Deus, com o Pai, com o Todo-Poderoso. Ora, a gente vê que ele tinha acesso ao Monte Santo. E diz alguns estudiosos, eu não coloquei aqui as passagens, né? A gente sabe que ele andava nas pedras afogueadas. Ele vivia no Éden, de pedras preciosas. Então, era uma comunhão com o Senhor. E aqui, até nesse desenho, tem as pedras, 6 pedras, 9 pedras, né? Que consta na passagem, que ele tinha, era o brilho dessas pedras: sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, berilo, ônix e jaspe. E ele, por ser uma criatura que Deus fez com tanta glória, com tanto esplendor, ele desejou, né? Entrou iniquidade no coração dele, e ele falou que um dia ele se assentaria no trono de Deus, ele seria como Deus. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirada à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Então, a beleza que ele tinha, a formosura, o brilho, ele queria sentar no ponto mais elevado do Monte Santo. E diz que ele falava, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha só, a criatura tinha sido feita com tanto esplendor, mas ele falou, não, eu vou estar mais alto, eu serei como o Altíssimo. Agora eu coloquei uma outra tradução, que diz assim, que eu quero que vocês guardem bem: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa tradução fala semelhante. Vamos repetir? Isso, para você guardar. Então, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. E o que aconteceu, né? Diz que do versículo Gênesis 1:1 para o versículo Gênesis 1:2, houve, né? Você vê que no princípio Deus criou todas as coisas, mas no segundo diz que a terra era sem forma e vazia. E diz que essa palavra sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, diz que no hebraico sem forma é tohu, que quer dizer devastada, destruída, caótica, desorganizada, fora da ordem de Deus. E vazia, borru, nulo, ausência de lei, anarquia. Então a terra foi feita perfeita. Por que ela foi feita perfeita? Porque eu vejo em Isaías, porquanto assim declara Yahvé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, e ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não há outro. Aleluias! Então Deus fez a terra perfeita. Então entendemos que no versículo 2, ela já estava vazia, já estava em anarquia, e já estava o quê? Já tinha havido algo que destruiu, que deixou a terra caótica. Então, entende-se, os professores ensinam, a gente vê fundamentos da Bíblia, que dali de 1 para 2, houve a queda de Satanás, né, que nós chamamos de Satanás. Houve a queda desse anjo tão
que era maravilhoso. Deus fez uma criação perfeita e fez ele perfeito, mas ele não se sujeitou, ele não ficou satisfeito com o que Deus fez e queria ser semelhante a Deus, se entrar no trono acima de Deus. Então, o que aconteceu com isso? Esse ser que Deus fez com pedras, né? Que a gente vê como se fosse um sacerdote entre o Monte Sião e o Éden, que tinha 6 pedras. Ele foi expulso, perdeu a sua glória. Então, a gente vê o quê? O que a gente vê? Que aí ele perdeu essa glória e logo no Gênesis em seguinte, começa Deus então, o Espírito Santo começa a pairar sobre a terra e a palavra de Deus liberada começa a criar a terra. Amém? Mas chegou no 6º dia, o Senhor então, em união lá na reunião, na assembleia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Vamos lá? Semelhança. Vamos falar semelhança? Isso. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Agora você prestando atenção, Satanás ele queria ser semelhante, foi expulso do céu. Mas aí o nosso Deus falou, vou fazer o homem. Mas o homem não vai ser igual eu fiz os anjos, não. Ele vai ser semelhante a mim. Entendeu por que o ódio do diabo com o homem? O Senhor fez o homem semelhante a Deus. Aleluia! Algo que ele queria ser. E Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aleluias! Semelhante a Deus, o homem. A imagem, com inteligência, com poder para criar, porque nós vamos ver aqui que o Senhor falou, assim haver Deus, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar e nele fazer suas plantações. Então o Senhor criou o homem, a semelhança de Deus, aquilo que o outro queria, e deu para ele poder, para ele governar o Éden, para ele tratar do Éden, para ele zelar pelo Éden. Então Deus fez o homem, aleluias, no monte, que com intimidade com Deus. O homem antes do pecado era céu e terra, terra e céu, estava aberto o céu para Adão, aleluia. Aleluia. E é interessante, amados, que no jardim, que a gente não vai falar hoje sobre sacerdócio, mas as pedras que estão, que Deus mandou lá na lei colocar no sacerdócio, aleluia, no sacerdote, ela tinha 9 pedras. Ela tinha as 6 que o outro tinha, mais 3. Então, mais autoridade que Deus deu para o homem, para o sacerdote. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Você não é qualquer coisa. Você foi feita a imagem de Deus com autoridade. E Adão tinha acesso a Deus. E essa palavra que diz que o homem foi feito à imagem, que em hebraico é tzelem, quer dizer o quê? É como se fosse uma sombra, uma fotografia. Eu estou vendo aqui, vamos supor, vem cá, meu amor. Minha irmãzinha. Aqui, ela aqui, chega um pouquinho mais para lá para todo mundo ver. Pode até ficar de lado. A sombra dela, cadê a tua sombra ali? Imagine, só para a gente... aqui está melhor, essa aqui está mais forte. Imagine o homem, dentro da palavra, do contexto, como se fosse uma imagem, uma fotografia, na nossa linguagem, tirar uma xerox. Era como se fosse, vamos sonhar, como se fosse Deus e o homem fosse a imagem de Deus. Que essa palavra no original quer dizer isso, uma fotografia, uma sombra. Então, imagina, o Senhor fez o homem à imagem dele. Aleluia, louvado seja o teu nome.
Obrigada. E semelhança, no original é da monte, similar, assemelhar. Então, nós éramos a imagem, né, como se fosse uma sombra, uma fotografia. E você vê que a sombra, como a gente não vê detalhes assim, de cabelo, olho, boca, mas é o formato. Imagina, Deus nos fez assim, né? E nos fez semelhante a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deu autoridade ao homem, domínio para dominar toda a terra, colocar o nome dos animais. O governo Deus passou da terra, Deus passou para o homem. E o homem tinha, como nós vimos naquela outra coisa, ele tinha acesso, céu e terra, ele tinha acesso ao Monte Santo. O primeiro Adão, antes do pecado, foi feita essa criatura maravilhosa. E aí você já vai entendendo o ódio do inimigo com o homem. Às vezes, quando eu me lembro que uma vez, eu lá na Central do Brasil, eu passei para ir trabalhar, e tinha entre as duas pistas da Presidente Vargas, um homem, estava assim, aquela chuvinha fina de julho, aquela garoazinha fina, um frio. Aí um homem caído assim, entre as duas pistas na calçada, naquela chuva, dormindo, amados. E eu falei, meu Deus. Aí eu estava com um casaco, tirei meu casaco, joguei em cima dele e falei, meu pai, um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus para governar, e Satanás coloca esse homem nesse estado, entorpecido pelas drogas, pelo álcool, ao ponto de dormir debaixo da chuva, como se estivesse dormindo numa casa, num colchão bem confortável e coberto. E aí a gente vê a maldade de Satanás e como ele odeia o homem, como ele odeia. Então, por isso, o homem debaixo dessa opressão maligna, que ele cega o entendimento, não chega num estado desse. E a gente vê o quê? O ódio de Satanás pelo homem. Por quê? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominar. Então Deus mandou que ele dominasse a terra. Mas aí o nosso Pai, ele é tremendo. Ele viu Jesus, aleluia. E quando alguém falou, eu não sei se foi o pastor Rodrigo, acho que foi ele que falou, ou se foi o pastor Manuel que falou que Jesus, ele se esvaziou da glória dele, porque ele obedecia o Pai. Imagine Jesus com toda a glória lá do reino de Deus, se esvaziar e se fazer homem para nos salvar. Porque, irmãos, uma maneira legal de entrar aqui no planeta Terra é sendo homem. Deus entregou a terra ao homem. Então, para entrar aqui legalmente, tinha que ser homem. Então, Jesus, ele aceitou, ele concordou, ele se sujeitou, ele quis para nos salvar. Tirar toda a sua divindade, a sua glória. Nascer como uma criança de 9 meses, na barriga de Maria, é bem verdade que foi o fruto do Espírito Santo, não foi um relacionamento com o homem, porque ele tinha que ser como o primeiro Adão perfeito, para poder nos resgatar. Mas ele entrou aqui como homem, viveu como homem, sofreu a cruz, né? Foi o altar de sacrifício para nos salvar, aleluias. Quando ele resgatou a autoridade que Satanás usurpou do homem, e ele resgatou essa autoridade, e disse que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aleluia. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, aleluia. Aquele domínio que Adão tinha lá na frente, aquele céu aberto, agora Jesus resgatou, aleluia. Não está perdido. A vitória, aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, porque a vitória do último Adão é que te dá acesso para entrar no céu. É que te dá acesso também aqui na terra. Quando eu e você estiver em unidade, vai ser céu e terra, porque Jesus abriu esse caminho. Houve a rebelião de Lúcifer, houve a rebelião do primeiro Adão, mas houve a vitória do último Adão, aleluia. Aí então entra, aí isso é só
né? Aí que você entende a origem. E quando chega no livro de Éfeso, então, o que ele diz? Aí Paulo fala, olha, porquanto aí entra a batalha espiritual. Paulo escrevendo Éfeso, ele deu várias orientações com relação à batalha, porque onde ele estava, a gente vê em Atos, lá em Éfeso, era uma batalha terrível por causa do tempo da Diana dos Efésios. Então, ele orientou o pessoal, ele começou a orientar na batalha espiritual no livro de Éfeso. Olha, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste sistema mundial, em treva, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Agora você está lembrando que lá na frente a gente falou o quê? Que Jesus venceu, ficou sentado à direita do Pai dos lugares celestiais, e ele também nos levou para ficar sentado com ele. Aleluia! Então, amados, em Jesus, nessa batalha, em Jesus, nós temos a vitória. Mas o Paulo fala, olha, nossa luta não é contra a carne, não é contra ninguém, não. Então, quando você vê alguém perturbando, como o irmão falou, alguém chega e desafia, e puxa arma, e puxa tudo, você sabe por quê? Não é ele, os demônios que estão, né, usando essa pessoa para te afrontar. Então, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não com o nosso parente, marido, mulher, vizinho. A gente sabe que é o quê? Que é contra principados, potestades, dominadores e espirituais do mal nas regiões celestiais. Prestando atenção, onde há a nossa guerra também, é nos lugares também celestiais. A nossa posição é nos lugares celestiais em Cristo, que está acima. Mas a batalha existe também, amados. O segundo céu, a gente botou aqui, terra é o primeiro céu, é onde nós estamos, certo? O segundo céu, regiões celestiais das trevas. No segundo céu também tem o quê? Demônios, potestades, principados. E no terceiro céu, regiões celestiais da luz. Terceiro céu, onde está o Senhor, assentado no seu trono, aleluia, reinando com poder. E Jesus está à sua direita, e Jesus levou a igreja para estar sentado com ele nos lugares celestiais. Você pode aplaudir e dar um glória ao Senhor Jesus? Aleluias! Porque diz assim, em Efésios, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, esse mesmo poder, Deus nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, esse mesmo poder, que é o poder do Espírito Santo, está nas nossas vidas, amados. A gente não tem que ter medo. E Deus nos abençoou, né, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, com essas palavras, e depois você vai vendo outros na palavra de Deus, você não precisa fugir da guerra. Você só tem que seguir a orientação de Deus, a estratégia que Deus vai te dar. Amém? Porque a nossa vitória, o mesmo poder que esteve em Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, ele habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a intenção, amados, dessa graça, né, da igreja, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida a quem? Dos principados, autoridade nas regiões celestiais. Então, o Senhor, através da igreja, que Jesus é o cabeça, ele vai... Qual é a nossa função que está aqui? É a igreja, o quê? É manifestar para esse principado a multiforme sabedoria de Deus. Porque eu creio, amados, o pastor já pregou isso na nossa igreja, quando o Senhor Jesus
foi ser batizado por João Batista? Porque até então, Satanás não sabia quem era aquele que ia pisar na cabeça dele. A profecia lá de Gênesis, que da mulher havia um que ia pisar na cabeça dele. Aí ele deve ter ficado, né, pesquisando a vida toda, o tempo todo que ele estava aí. Quando Moisés nasceu, o faraó já tinha mandado matar as crianças. Quando Jesus nasceu, por causa dos reis magos, mandou matar as crianças, então ele sempre correndo atrás. E quando Jesus foi batizado, que o céu sabia, ele falou: esse é meu filho amado. E como o pastor falou, ele falou: cara, é esse daí que é filho dele. Manel pregou isso lá. E eu estou esperando esse tempo todo, é esse que é o filho dele. Então, o que aconteceu? O Espírito levou Jesus para o deserto e ele foi atrás. Você é o filho de Deus? Se você fosse filho de Deus, você faria. Se ele é teu pai mesmo, ele querendo colocar dúvida da filiação, da identidade dele como filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, faz isso, faz aquilo, né, que eu não vou falar essa passagem. Mas o primeiro passo é ver se ele identificou que aquele era filho. Então ele falou: eu vou colocar dúvida no coração dele. Mas uma coisa eu quero falar para você: ele até não sabia que era Jesus. Então a função da igreja é o quê? Ele não sabe das coisas. Só quando Deus revela, certo? E ele, quando levou Jesus para a cruz, ele achou que matando Jesus, mandou o povo todo falar: crucificam, crucificam. Ele também não sabia a maravilhosa graça que Deus tinha, o mistério, a multiforme sabedoria de Deus. Porque ele matou Jesus achando que ia se dar bem. Matei. Mas ele não sabia que mesmo que o poder do Senhor, do Espírito Santo, ia lá onde Jesus estava, ia ressuscitar. E quando ele chegou lá no inferno, né, ele disse que ele pegou a chave, e diz os pregadores que navegam na palavra, que a moça falou: o que você trouxe esse homem para cá? Agora eu perdi agora o poder, a autoridade, porque ele perdeu a autoridade. Então, e Jesus ressuscitou. Isso aí foi uma revelação, algo de Deus que aconteceu que ele não sabia, porque se ele soubesse, ele não ia matar Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus, que está alinhada com o Senhor, ouvindo a sua voz, guiada por Ele, Deus quer manifestar a sabedoria de Deus aos principados e potestades. Deus quer manifestar esse poder através de você, da igreja do Senhor. E quando se fala em principados, potestades, e no outro versículo a gente teve mais no livro de, deixa eu ver, que nós falamos aqui, em Efésios, ainda fala de que mais? Das regiões celestiais. Então, nós vamos comparar, amados, para a gente entender um pouco, vamos comparar com o nosso exército, certo? Então, o que seria um principado, para a gente entender, o top dele, seria um general do exército. Certo? Que eu acho que a maior figura do exército brasileiro é o general. Então, o principado seria o general, que diz que em grego a palavra quer dizer arque, quer dizer o quê? Príncipe, chefe, magistrado. Então, um principado, certo? Nas regiões celestes, no segundo céu, como a gente falou, seria um principado, seria um magistrado, um chefe, o top maior. Mas também tem a potestade, que seria a escalão de um coronel, que seria um dominador, um magistrado, uma autoridade mais baixa, mas também o quê? Com poder, a potestade. E o governador seria um capitão, que é o cosmocrator, governante mundial. Então a gente sabe, amados, que nas nações, né, existe também esses governadores espirituais, que é tudo na segunda região. E esses governadores espirituais, você está lembrado da passagem de Daniel, que ele ficou orando 21 dias, e o príncipe lá da Pérsia, onde eles estavam, ele impediu o anjo, né, de trazer a mensagem para Daniel, e ele então vem Miguel, que é o príncipe de Israel, e deixou então o outro anjo entregar a mensagem. Então existe hierarquias espirituais, existe
E abaixo desses homens, desses demônios, aliás, de capitão, de presidente, de general, coronel, capitão, existe vários com eles abaixo da autoridade deles. Os soldados, deixa eu ver qual é o outro, começa com soldado raso, cabo, sargento, tenente. Então, abaixo da autoridade deles tem esse povo todo, tem muito governo. Então, você vê que eles não estão sozinhos, ok? Que existe muita coisa, e isso... Essa hierarquia aqui, sozinho não, eu troquei a palavra, eles estão o quê? Regiões celestiais das trevas. Você vê que para o anjo de Daniel sair da luz, quando chegou aqui para entregar a resposta de Daniel, no segundo céu, ele travou. Ele quis travar o anjo, aí veio Miguel e abriu o caminho. Então, a gente vê que há uma hierarquia, o Senhor fez questão, através de Paulo, de colocar. E diz que esse governador, que é o governante mundial, assim, o Deus dessa presente era, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então, uma das coisas que esse governador do mundo faz é o quê? É cegar o entendimento. E é por isso que hoje a gente vê tanta coisa que o povo acha, não, isso é normal, não tem nada a ver, isso é normal. Tudo isso que a gente está sabendo, que eu não vou citar agora, mas é aceitar o homossexualismo e outras coisas, muitas outras coisas, que agora tem uma porção de nomenclatura, LGBT, e tudo isso que vocês já sabem. Mas por que o pessoal acha que isso tudo é normal? Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, as pessoas, eu recebi num grupo desses aí, que é aquele homem de TI, que é famoso no mundo todo, qual é o nome dele? Isso. Não, não é aquele outro do computador, esqueci o nome dele agora. Isso. Que ele estava financiando, eu recebi. Ele estava financiando um projeto com relação à pedofilia, defendendo do adulto ter sexo com criança. Então, só pode ser o quê? O príncipe desse mundo, como está aqui, que é o dominador do governo, eles trabalham com toda a sua equipe, com todo o seu arsenal maligno. Para quê? Para que as pessoas, o princípio de Deus, aquilo que Deus determina na sua palavra, seja o quê? As pessoas sejam cegas, ela acha que é normal fazer aquilo contrário a Deus. Mas eles sabem, né? Ele leva o povo a desobedecer princípios da palavra. Para quê? Para então vir o mal, a maldição num povo. Quando um país, um governo mundial, eles aceitam o aborto, como na América Latina. Então, sabe por quê? Crianças serão mortas, serão oferecidas a Moloque, e com isso, a maldição, a miséria, todo o mal vai reinar naquela nação. Então, esses príncipes do mal, esses governadores, a função deles é fazer justamente isso, é cegar o entendimento. Mas as hortes da maldade é considerada como um tenente, que a palavra em grego é poneria, que é depravado, iniquidade, maldade. Então, você vê, esse povo, né, essa classe de demônios, a função deles é fazer isso. Agora, você pode falar assim, tá, tem as potestades, mas aqueles que ficam por aqui embaixo, dizem que é a classe mais baixa, são aqueles que andam nas ruas, aqueles que pegam endemoniados, que pegam as pessoas são possessas. Diz que são as classes mais baixas no reino das trevas, que é todo organizado. Então, nessa batalha espiritual, amados, a qual a igreja do Senhor, que está sentada na posição com o Senhor, nós sabemos que para as almas serem salvas, libertas, né? A igreja tem que se manifestar, tem que mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Então, o primeiro nível de batalha espiritual é o nível de solo.
É o nível solo. Que já dá para ver, o nível solo é o quê? É aqui embaixo, né? É o nível solo. E que é o nível solo? É o nível quando a igreja sai, né? A igreja prega para todos, enquanto isso que haviam sido dispersos, pregava a palavra por onde quer que fosse. É quando a igreja sai para pregar na autoridade do Senhor Jesus, na autoridade que Ele deu aos seus discípulos. Então eles indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. E assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, aleluia. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Então, a batalha espiritual no primeiro nível é quando a igreja sai, né, no poder do Espírito Santo de Deus, fazendo sinais e maravilhas, expulsando demônio, curando os enfermos, e aqueles demônios que estão no nível de solo, né, que são mandados, que são os que escravizam, jogam enfermidade. É só a gente ver o evangelho, a gente vê que Jesus curava. Algumas pessoas ele expulsava a enfermidade, ele curava, outros ele expulsava o demônio. E outros, quando ele expulsava o demônio, a pessoa era curada. Quer dizer que aquela enfermidade, a fonte dela era espírito maligno, eram demônios. Então, o nível solo é a guerra espiritual, que é a libertação contra demônios e espíritos imundos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aleluia! Então, o primeiro nível de batalha espiritual é o nível solo. E eu creio que esse nível é o nível que mais a igreja se move, né? A igreja se move no nível solo. E talvez tenha alguns que nem saibam, né? Mas a libertação, amados, o Senhor Jesus, quando Ele veio curar. Ele trouxe o reino de Deus, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, mandava pregar. Depois ele saía para manifestar o reino, ele saía curando, expulsando, fazendo maravilhas. É o reino de Deus chegando à terra. Jesus veio libertar os cativos, ele leu lá na sinagoga que o Espírito do Senhor está sobre mim, me mandou para libertar os cativos, para tirar os aprisionados. Isso é o poder de Deus, é o reino de Deus, e é a batalha espiritual no primeiro solo, quando Deus ungiu a igreja para isso. E hoje nós estamos muito acomodados. Mas o Senhor está nos chamando, né? A gente tem que ter misericórdia. A gente fica assim, não, eu estou bem, minha família está bem, Senhor guarda meu marido, minha filha, Jesus cobre com o teu sangue. Eu só oro para minha família está bem. Problema do outro lado. Mas não é isso que Jesus chamou a igreja. Ele deu unção aos seus 12, né? Os seus 12 deu poder. Jesus deu poder para quê? Para expulsar os demônios, espírito imundo. Ele deu poder, não somos nós, é o poder dele que ele nos deu para curar todos os males, amado, todos os males e enfermidade. Jesus pegou os 70 e falou para eles assim, vocês vão para a cidade. Agora vocês vão chegar lá, vocês vão curar os enfermos. E nem falou assim, olha, você ora para um, para o outro, se curar tudo bem, vai. Não, curai os enfermos, imperativo. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão expelir os demônios. E essa ordem não foi só para os 12, foi para a igreja dele. Foi para mim, para você, para essa igreja. Para a igreja, não vai ser minha igreja, é a igreja do Senhor. E nós temos que manifestar essa glória do Senhor. Amém? Então, esse é o primeiro nível de batalha. O segundo nível de batalha espiritual é contra o ocultismo. Certo? Contra o ocultismo. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele chegou numa cidade, diz assim, Paulo liberta jovem do demônio.
de um demônio. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. E dessa forma ele arrecadava muito dinheiro para os seus senhores. Então, ele estava pregando lá em Éfeso. E uma jovem, quando eles estavam saindo para orar, olha só, libertação, mas oração, certo? Tem que ter oração também. E eles saíram para orar, aquela jovem começava o quê? Com o espírito de adivinho, começava a falar. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Agora eu te pergunto, ela estava falando alguma mentira? Estava falando a verdade. Ó, esses são os homens, são servos do Deus Altíssimo, e ele está anunciando para vocês o caminho da salvação. Também era verdade. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordena a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante saiu. Uma coisa que a gente vê aqui, Paulo, ele teve um discernimento de espírito, que aquela declaração não era o Espírito de Deus. Aquela declaração não vinha do céu, era um espírito de adivinho. Por quê? Porque naquela cidade, eles adoravam os deuses dos ancestrais, que era uma serpente chamada Piton. E aquela mulher era uma pitonisa, ela era uma sacerdotisa desse tempo, dessa adoração. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o espírito de adivinho. Certo? Eu estou falando isso, igreja, porque até mesmo no meio da igreja, pode chegar alguém e falar alguma coisa e falar: nossa, mas é Deus mesmo aqui na terra. E pode ser um espírito de adivinho. Mas se a gente pedir ao Senhor que nos dê discernimento de espírito, a gente vai entender, Deus vai mostrar quando é o Espírito Santo falando, quando é o dom do Espírito Santo e quando é o espírito de adivinhação, que é o caso dessa jovem. E por Paulo ter expulsado esse demônio, porque o dono dessa escrava, ele ganhava dinheiro com essa adivinhação. Ele era respeitado nessa cidade por essa adivinhação. Então acabou a fonte de lucro dele. Ele ficou muito irritado com isso. Ele começou a chamar o povo da cidade para ficar contra Paulo. E foi nisso que Paulo foi preso. Ele e Silas. Consequência dessa libertação. Homem de Deus orava, mas, vamos assim dizer, consequência dessa libertação nessa localidade, ele foi para a prisão. E chegando lá, mas glória a Deus, porque o nosso Deus vence sempre. Eles começaram a orar, começaram a louvar o Senhor. E o que aconteceu? Abalou lá o lugar e houve salvação naquele lugar. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Satanás perdeu. Houve salvação, cujo homem falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Houve salvação naquele lugar. Mas a origem de tudo isso foi que Paulo e Silas expulsou esse demônio de Piton e acabou com isso. Então tem o ocultismo, diz que esse pessoal ganhava muito dinheiro. Então uma outra guerra, né, só de expulsar de uma pessoa ou curar, é a nível de ocultismo daquele lugar. E a batalha é grande, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. A gente vê o exemplo de Paulo. A batalha foi grande, mas a vitória foi do Senhor Jesus. Houve salvação de toda uma família. E o poder de Deus manifestou porque eles oraram, né? E o lugar tremeu para a glória de Deus. Amém? E outro nível de guerra, estou falando bem rápido para a gente, é uma batalha de nível estratégico. Eu estava vendo a pastora Angela falando, então é esse nível de guerra. Aí já é com relação que não
pessoas solo, não com uma religião, um ocultismo, como foi no caso, dali que a gente vai, talvez, mais com relação a uma nação. A gente vai usar um pouco ainda aquela passagem, porque o apóstolo Paulo, ele teve 2 tipos de batalha nisso daí. Teve a espiritual, do ocultismo, e depois a batalha a nível estratégico. A nível estratégico, esses irmãos que dão o nome de generais do meio cristão, né? Generais é que alguns livros falam assim, mas esses apóstolos, esses pastores que vão para determinado lugar, fazer ato profético, como o apóstolo Léo foi para a China e fez ato profético lá, amarrou o dragão, o outro vai para isso. Então, é guerra, no caso aqui do Brasil, contra o principado que está escravizando o Brasil. Aí é onde entram os intercessores, porque enquanto está na guerra tem que ter alguém sustentando, mas já é de nível estratégico, já não é de solo, né, com uma pessoa endemoniada, já não é com uma religião, ocultismo, nova era, feitiçaria, bruxo, mas é contra um principado da nação, daquele lugar. Então, essa guerra de nível estratégico, é o 3º nível, lá na cidade de Éfeso, eles adoravam a Diana, até que fala lá na passagem, a Diana dos Efésios. Eles adoravam um principado, certo? Que era esse Diana. Ela tinha um templo, como eu botei aqui, um templo suntuoso, sabe? Um templo suntuoso. E todo o povo daquela época, da Ásia, adorava essa entidade. Não vou entrar em profundo com relação à entidade, por causa do horário, até porque eu nem trouxe, que eu sabia que era só para falar de batalha. Eu já estou até falando mais do que está na apostila. Você não falou em batalha, eu gosto muito da espiritual. Eu falei, até quando o Anderson falou assim, eu falei, meu Deus, vou ter que falar sobre intercessão, não sei o quê. Aí eu fui na minha estante, eu olhei meus livros e falei, Jesus, eu só tenho mais livro de batalha espiritual. Aí quando o Anderson falou, não, a senhora pode falar de batalha. Eu posso! Ele não sabe que eu fiz assim, né? Ótimo, porque aí eu já tenho material. Então, amado, o que aconteceu? O que está em Atos? Todavia, alguns deles demonstraram que... o que aconteceu? Paulo continuou pregando e eles ficaram vendo o poder de Deus. Então, o que diz em Atos? Todavia, algum deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, o povo, Paulo lá, usando Paulo poderosamente. Então, eles começaram a ficar o quê? Com o coração duro, com raiva, e começaram a falar mal do caminho. Você vê que caminho ali está com letra C maiúsculo. Você que está falando do caminho do Senhor, que eles falavam que o evangelho, que a gente chama agora de evangelho, ele era o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles identificavam que para eles era uma nova seita que estava se levantando e que o povo era do caminho. Eles começaram a falar mal do caminho. Você vê que o apóstolo Paulo não foi para briga, não foi para discutir, não foi para rede social falar mal do pessoal, que agora está assim, né? O pessoal vai para o YouTube, vai para a rede e começa a falar mal do outro, começa a colocar o pecado do outro, está assim nesse negócio. Mas Paulo não ficou se defendendo, tinha condições, que era muito inteligente. Ele pegou, afastou-se deles, tomou os discípulos, aquelas pessoas que ele tinha aceitado a Jesus, estava discipulando, e começou a ensinar diariamente numa escola de Tirano. Acho que ele ficou 2 anos ensinando a esses discípulos. Deixou o povo para lá e ficou treinando essas pessoas. E assim que procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aleluia! Ele não parou para discutir, para brigar, ele foi ensinar. Que a melhor coisa que tem é você ensinar, fazer discípulos, você deixar a pessoa firme naquilo que está acontecendo, ela com fé, firme no Senhor que ela está seguindo, ela entendendo. Ele ficou 2 anos ensinando diariamente. O ensino, ele é fundamental para quê? Para alicerçar a fé. E o que aconteceu? E nisso Deus fazia
milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Deus confirmava a pregação, o ensino dele com o quê? Com milagre e maravilha. E de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Aleluia. E estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como o espírito malignos era expelido dele. Imagina, colocar o lenço de Paulo numa pessoa e o espírito maligno era expulso. Aleluia, é tremendo isso, é tremenda a posição que Deus nos colocou, é tremendo ver o que Deus fazia. Eu creio que o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Se Ele não está fazendo hoje dessa maneira, a culpa é nossa. A culpa é nossa, irmão. A culpa é tua, a culpa é minha, mas o nosso Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, o poder de Deus não mudou. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados. Eu já falei isso. Os que assim precediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então, o que acontecia? Esses judeus também, filhos de Cefas, também criticava Paulo, certo? Criticava porque Paulo era judeu. Lembra que Paulo era judeu? Eles perseguiam porque eles não entendiam que Paulo tinha seguido a Jesus, o Messias. Eles não entendiam porque eles ainda estão esperando o Messias, então eles começaram a perseguir Paulo. E esses 7 filhos de Cefas, o que eles fizeram? Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu, né? Porque eles tentaram expulsar, viram Paulo fazendo, como era filho de sacerdote, foi lá e também quis expulsar. E o espírito imundo falou: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós, quem sois vós? Porque foram os 7 expulsar um demônio. O demônio falou: eu conheço Jesus, eu sei quem ele é. Eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Então não adianta só, no caso deles, ter conhecimento, né? Através de conhecimento, de ciência. As pessoas realmente têm que ter o quê? Autoridade de Deus. Autoridade dada por Deus. E o Senhor Jesus, quando ele foi assunto sério, ele falou o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas depois ele delegou para a igreja: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vocês mandou pisar serpentes, escorpiões. Jesus deu autoridade para a igreja. Mas esses filhos de Cefas, eles quiseram expulsar porque viu Paulo fazer. E Satanás falou: te conheço como nada. Então fez o quê? O endemoniado avançou sobre eles, dominou e agrediu com tamanha violência que desnudo e ferido fugiram daquela casa. Então, quando eles fizeram isso chegou no conhecimento de todo o povo da terra deles, da Ásia. E todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Eles tomaram conhecimento que o homem endemoniado deu uma surra nos 7 filhos de Cefas. E eles ficaram todos com medo. E o nome do Senhor foi engrandecido. Aleluia! E da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas. E assim, amados, aleluia, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia. Então, a guerra com o ocultismo, ela foi entrando num nível tão alto que todo aquele povo começou a se converter. Então, o que aconteceu? Já ficou passando para uma guerra já estratégica, porque quando eles viram que o povo estava se convertendo, e quando você se converte, se você vem do catolicismo, vem do espiritismo, o que você faz? Pega aquelas imagens todas e joga fora. Queima tudo.
Então, o que aconteceu? O povo começou a queimar as miniaturas de Diana. E Demétrio, então, se levantou e começou a incitar o pessoal, porque eles iam perder dinheiro, eles iam perder, iam ter lucro. E ele começou a incitar o povo. Ele falou, promoveu uma reunião, ele fez uma reunião, Demétrio, e ele disse, senhores, sabem que este ofício vem o nosso enriquecimento. É desse ofício que vem o nosso enriquecimento. E ele começou, e você estás observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feito por mãos humanas não tem poder divino. Então ele começou a tomar a Ásia. Então foi a guerra estratégia, a nível de estratégia. A Ásia começou a ser tomada pelo poder de Deus e começou a conscientizar o povo que Jesus é o Senhor. O pessoal começou a queimar suas imagens e aquelas pessoas que viviam daquilo começou a ficar preocupado e começou a fazer reuniões e a incitar o povo contra Paulo, porque a unção de Deus estava tomando toda a Ásia. Ao continuar isso, corremos o risco de não ver, não apenas nossa arte perder o prestígio, que ostenta diante de todos, como também do templo da grande deusa Diana cair em descrédito, viu? A grande deusa Diana cair em descrédito. E mais da própria deusa hoje adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destruída da sua majestade divina. Então, o que estava acontecendo ali? Aí já começou a ser a guerra do nível estratégico. Deus usando Paulo e a igreja para acabar com aquela adoração em toda a Ásia. E a gente vê que essa adoração aconteceu mesmo, acabou, quando a gente chega, que é o que a gente vai terminar agora, no livro de Apocalipse. Quando o Senhor deu o quê? Saudação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão nas províncias da Ásia. Graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que assistem diante do seu trono. Então, diz que na época de Paulo, essas igrejas não existiam. Mas Diana, a guerra estratégia funcionou porque ela caiu por terra. E diz um historiador, aí já não tem respaldo na Bíblia, mas diz um historiador que quem derrubou o templo de Diana foi João. Quando ele ficou preso lá na ilha de Patmos, diz que ele foi no templo, diz que entrou e orou assim, mais ou menos assim. Não me lembro bem da oração. Deus Todo-Poderoso, aonde todo o ídolo, todo ser vai ter que se ajoelhar diante de ti, que só o Senhor é Deus. Então, tipo assim, eu não me lembro agora das palavras, mas tipo assim, derruba esse templo de Diana. E diz que, a história diz que o templo, o altar dela se desfez, se quebrou, e o templo também caiu. Diz que, espiritualmente falando, quem ganhou essa guerra, assim que eu digo guerra, quem destruiu com o templo, com o altar de Diana, foi o apóstolo João, lá quando ele estava no final preso. E diz que ele, diz a história, esqueci até o nome do historiador agora, um homem aí, que ele entrou no templo de Diana, fez uma oração ao Senhor, e diz que o altar dela caiu, o templo também depois caiu. Então acabou com o poder de Diana na Ásia, e 7 igrejas foram levantadas em toda a Ásia para a glória de Deus. Então aquele principado daquela localidade, ele foi o que é destruído, não só de um lugar, mas de toda aquela área foi destruída. E quem começou com essa batalha, com essa guerra estratégia, Deus usando poderosamente o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele, e essa guerra foi
travada e foi ganha com certeza. Então nós aqui em batalha espiritual, nós temos uma consciência que existe uma batalha física, o reino físico, existe o inimigo, existe realmente uma batalha, aqueles que estão desapercebidos, acorda que existe uma batalha. Deus conta contigo, aleluia. Deus conta com você, porque você é filho de Deus. Tem muitas pessoas nas trevas, muitos lugares realmente amarrados. Quando você vê muita miséria, você pode ter certeza que tem ali legalidade, e a igreja do Senhor é que o Senhor usa para destruir, né, no reino espiritual, pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus, destruir, e o Senhor entrar, salvar vidas, libertar aqueles que estão em cativeiro, em prisões espirituais. E o Senhor conta contigo, você que é o filho de Deus, que vai manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, aleluia, vai resgatar as almas do inferno, e Deus conta comigo e contigo. Então temos a batalha de solo, que a gente vê que é poderosa, porque, amados, o que esses homens fizeram, o que Jesus fez, a gente fica maravilhado. O que o Senhor fez, o que os discípulos fizeram. Tem a batalha, né, do nível, segundo nível, que é do ocultismo, de domínios de religiões. A gente já escutou vários testemunhos do Senhor mandar algumas pessoas em caravana. Eu me lembro que eu já ouvi na época a apóstola Neuza disse que uma caravana, se eu não me engano, eles falaram do Triângulo das Bermudas, que os barcos, tudo se afundava daquele lugar. E disse que foi uma caravana pedindo perdão, sempre confessando o pecado do local. E, se eu não me engano, levaram azeite, eu acho que vinho, né, da ceia, e fizeram a ceia ali, e colocaram. Eu sei que aquele local foi liberto daquele mal que matava todo mundo ali. Então a gente ouve vários testemunhos de localidade a qual o dominador daquele lugar, ele foi destronado. Por causa de quê? Porque o povo de Deus chegou na autoridade do Espírito Santo. Muitas das vezes, se tem uma legalidade no local, o pessoal entra se identificando com o local, pedindo a Deus perdão pelos moradores daquela localidade, em arrependimento e perdão, para que Deus venha mudar, para que venha destronar qualquer dominador. Então existe, amado do Senhor. Aí o Senhor vai chamar você, um para cada nível, mas seja o que for, obedeça o Senhor. Mas existe uma batalha. Não tem como ninguém ficar de braço cruzado, falando, não mexo com o diabo não mexe comigo, e está tudo bem. Não existe. Eu e você, quando a gente aceitou Jesus, já sabemos que já tem um inimigo declarado, Satanás, porque ele odeia o homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tem mais um detalhe, para o homem tem perdão, tem salvação, para ele, lago de fogo. Não tem condições de voltar ao estado que ele era de glória. A glória, a luz, é eu e você que temos a glória, a luz de Deus, aleluia, o poder de Deus. Então vamos ficar de pé e vamos glorificar o Senhor pela posição que Ele nos colocou. E tem mais, amado, nesta guerra, além de ter o Deus que está dentro da gente, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Jesus, nós ainda temos o poder do sangue de Jesus. Nós temos os anjos do Senhor que Ele coloca para nos ajudar na sua guerra. Raquelzinha, assim eu luto minhas guerras. Tem os anjos do Senhor. Nós temos o nome de Jesus. Aleluias. O nome poderoso. Lembra que o pastor falou do nome? A gente tem o nome do Senhor. É no nome dele que nós vamos, a autoridade do nome. Então o Senhor te colocou várias armas para você ter vitória. Para mim ter vitória. Nós somos filhos de Deus, aleluia. O Espírito de Deus habita em nós, aleluia. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Temos a proteção do sangue de Jesus. Nós temos anjos de Deus que ministram a nosso favor, ministram conosco. Dependendo da batalha, você peça ao Senhor para liberar os anjos. Quando nós falamos, Senhor, manda quantos anjos forem necessários para essa batalha, porque eu não estou vendo quantos demônios tem de lá. Então,
Quantos anos for necessário, Senhor. Então nós temos tudo, amado, tudo para ser vitorioso. Já temos o máximo que é Jesus nos garante a vitória da cruz. Então vamos levantar nossa cabeça, não vamos nos sentir derrotados. Somos filhos do Deus Altíssimo, temos o nome do nosso Pai, temos o DNA de Deus. Aleluia, você é um guerreiro. Você foi chamado para ser guerreiro. Você foi chamado para demonstrar para esses principados, para esses demônios, a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Então não se sinta derrotado, não, amados. Aleluias. Glória a Deus. Assim que assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, é assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Pessoal, eu quero agradecer a colaboração, a presença de todos. Eu sei que acabamos passando um pouco do horário. Sei que também algumas pessoas precisaram se ausentar. Mas a você, chegou o momento de nós ofertarmos. E uma das coisas que nós nunca podemos faltar no nosso coração é a voluntariedade e liberalidade. E um coração generoso. Bota tudo aquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. Amém? Eu vou deixar, e enquanto nós estivermos adorando, vocês cheguem e só sinalizar, vai estar alguém servindo o envelope para aquele que trouxe a sua oferta. Bom, e continue guerreando. Pai, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. A todos que se fizeram presente, a todos que estão presentes, eu peço para que haja um desatar sobre a vida dos teus filhos. Os recursos necessários, Senhor, para os teus filhos chegarem nos ambientes que precisam ser alcançados. Que haja um desatar sobre as finanças, sobre a prosperidade, sobre tudo aquilo que o Senhor já preparou. Que haja um desatar, Senhor. Eu quero apresentar esse território. Eu quero apresentar, Senhor, esse lugar, essa família que abriu essas portas, Deus. Continue abençoando, prosperando os teus filhos nos mínimos detalhes. Senhor, a tua palavra nos direciona e nos diz que nós somos cabeça e nós não somos cauda. Que nós estamos por cima e não estamos por baixo. Que emprestaremos a muitos e não tomaremos emprestado. Nós tomamos posse dessa tua palavra, Senhor, e que ela possa ser feita, Senhor, como um fato de justiça sobre as nossas vidas. E abençoe a vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Venha oferta, irmãos. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Repita-se comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa.
e nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Amém? Pessoal, um aviso, comunicado. Não se esqueçam de pegar o certificado, me comunicaram aqui. Aqueles que fazem questão, você vai estar sendo servido ali. Amém? Terminado.